Quero convidar você a abrir comigo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5. E acompanhar a leitura que eu vou fazer dos versículos 14, 15 e 16. Mateus, capítulo 5, 14, 15 e 16. O texto diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós estamos na Tua presença, Pai. Esse culto é para o Senhor, somente para o Senhor. E o Senhor, que é dono de tudo, dono de todas as coisas e dono da nossa vida, é a Ti que nós viemos nessa hora pedindo que o Senhor nos alimente da Sua palavra poderosa, para que o Senhor sustente o nosso corpo e a nossa alma, pelo Seu imenso poder manifesto aqui através do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Eu peço, ó Pai, que o Senhor use a minha vida, apesar de mim e das minhas limitações, que eu seja porta-voz do Senhor nessa noite, para falar com autoridade e para desafiar o Teu povo, incluindo a mim mesmo, a sermos mais parecidos com Cristo Jesus, a andarmos mais perto do propósito que o Senhor tem separado para cada um de nós e para todos nós juntos como igreja de Cristo. Sustenta-nos, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto bem conhecido, principalmente porque, apesar de não ter lido, você provavelmente já deve ter ouvido o texto que precede esse, o versículo que precede, o versículo 13, onde fala do sal da terra, que nós devemos ser como sal da terra, e aí onde nós lemos diz que nós devemos ser como a luz do mundo, ou nós somos, não devemos simplesmente ser, mas que somos a luz do mundo. Eu quero me deter a falar a respeito da luz e pensar junto com os irmãos, nós refletimos a partir da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos fala sobre como ser essa luz no mundo que o Senhor mesmo nos diz pela sua palavra. Dentre todas as coisas que Deus criou, provavelmente a luz é uma das mais versáteis e úteis que existe. É claro que o Senhor, criativo do jeito que é e perfeito do jeito que é, não criou nada inútil. Tudo que Ele fez é muito bom. Mas a luz, sem dúvida, é uma que é evidentemente importante. A gente não consegue ignorar a existência da luz. Aliás, nós temos um apego, uma necessidade pela existência da luz. Seja a luz do sol, que nasce todos os dias e que ilumina as horas do dia para que a gente possa realizar as nossas tarefas, afazeres, para que nós possamos viver. Seja a luz que a gente conseguiu manipular e criar para que nas horas da noite a gente pudesse ocupar ambientes como esse que nós ocupamos agora. Iluminado, claro, onde a gente pode ver uns aos outros, ver os lugares, distinguir os obstáculos e poder se locomover com tranquilidade, se comunicar, ver. Seja pela luz que a gente usa nos aparelhos tecnológicos, seja na projeção, seja nos televisores, ou tantas outras possibilidades de luz que a gente também usa em outros aparelhos aí desenvolvidos ao longo do tempo. Mas a luz ainda, mais do que isso, faz coisas que às vezes a gente não percebe, mas que são muito claras. Quem não toma sol, quem não recebe luz, tem uma série de problemas de saúde. Sejam problemas ósseos, problemas de deficiência vitamínica, problemas no sono. Quem não recebe luz nas primeiras horas do dia tem dificuldade para dormir, porque rompe com um ciclo natural que nós temos, que a gente foi criado, preparado para receber luz. Seja na terra, fertilizando o solo, gerando reações específicas no solo para que ele se torne mais fértil, mais produtivo, mais excelente, para que as plantas nasçam, sejam fazendo com que as plantas nasçam e possam se desenvolver e gerem os processos para que ela possa gerar oxigênio, gás carbônico e todos os nutrientes que fazem com que elas se mantenham. A luz, ela serve para
iluminar o caminho das pessoas, para guiar as pessoas nas horas da noite, ou em locais, lugares onde está escuro, mesmo que sejam horas do dia, a luz pode se tornar um grande guia. A luz facilita e facilitou o fato da gente poder ter construções grandes e fechadas, porque mesmo que sem o acesso ao sol, a gente consegue se locomover pelo uso da luz. A luz reanima, ela enriquece, nada como uma horinha de sol, mesmo você que prefere o frio, você vai concordar comigo que não tem dia mais bonito do que aquele dia que o frio está estalando, mas o céu está azul e o sol está gostoso. A gente procura pela luz. A luz faz bem para a gente. O Senhor criou a luz com infinitos propósitos, ou infindos propósitos que a gente nem consegue equiparar e citar. E é verdade que a menor centelha de luz, no meio de uma sala escura, de um lugar completamente escuro, é impossível de ser ignorada. É facilmente localizada. Os nossos olhos buscam rapidamente para aquilo que está iluminado. Seja uma luz muito pequena, talvez uma luzinha de uma lampadinha muito pequena, ou de um vagalume que passa no meio da noite, chama a nossa atenção, chama o nosso olhar. É impossível ignorar a luz. É impossível ignorar a luz. Aonde a luz está, a gente consegue observar e enxergar. Quando a gente olha para esse texto onde Jesus fala a respeito de sermos, que somos a luz do mundo, e características a respeito dessa luz, ele diz que a gente não pode esconder essa luz debaixo de um lugar, debaixo de um cesto, mas que essa luz precisa iluminar bem um lugar, que ela precisa ser colocada no alto da casa, para que ela possa iluminar todas as coisas. E eu quero fazer aí um transporte no tempo com você, e a gente viajar lá para o tempo onde esse texto foi escrito e conseguir visualizar um pouco como que era a luz dessa época. Diferente de hoje, que apenas com um clique de um botão você consegue iluminar toda a sala. Naquela época era um pouquinho mais complicado fazer essa iluminação. A luz era feita com uma lamparina, e se você já assistiu lá a série de estudos sobre cultura judaica, você sabe bem do que eu estou falando. A luz era feita com uma lâmpada que era abastecida com óleo, e era colocado esse óleo dentro dessa lâmpada, e um pavio saía dessa lâmpada para iluminar, aliás, o ambiente, né? O objetivo não era aquecimento, mas iluminação. Inicialmente essa lâmpada era um prato aberto, um pratinho mesmo, como se fosse um pires, cheio de óleo, e que as pessoas deitavam um pavio feito de linho num dos lados desse prato, e acendiam esse pavio que ficava embebido do óleo, e ele ia puxando o óleo e mantinha a luz acesa. Mas se tornou inconveniente, porque era muito fácil de bater a mão naquele pires e virar óleo para todo lado. Então, o ser humano foi entendendo que tinha um jeito de fazer isso, fechado. Fechou essa lamparina, eu estou só falando isso a título de curiosidade mesmo, né? Fechou essa lamparina aí como a lâmpada do Aladim, que você já viu. Era daquele jeitinho a lamparina. Por cima, coloca o óleo para que mantenha a luz acesa, e na ponta saía o pavio que acendia a chama e mantinha o lugar aceso. Mais para frente, essa lamparina foi ficando mais complexa e foi tendo mais saídas de pavio, e ela foi ficando ornamentada, e aí quanto mais pavios, mais luz, mais chama acesa e mais iluminação num lugar. As casas antigamente eram muito simples, nessa época aqui de Jesus, muito simples mesmo, e por causa da construção muito tosca, muito singela mesmo, era fácil que tivesse irregularidades na parede. Algo suficiente para que você pudesse apoiar até mesmo alguma coisa, porque faziam-se caroços na construção ali, feita de barro, ou de pedra, ou de terra, e eles encaixavam então essa lâmpada em uma dessas protuberâncias na parede, principalmente aquelas que estavam mais altas, porque a luz mais alta trazia mais luz sobre o cômodo, sobre a casa. Então é por isso que o texto fala sobre colocar a lâmpada no alto de uma sala. Para eles era esse o tipo de lugar onde eles colocavam a lâmpada. Mas se não tivesse um lugar desse, eles utilizavam algum tipo de recipiente grande e colocava emborcado, de boca para baixo, colocava a lâmpada em cima e, em último caso, ia no chão mesmo. Mas o fato é que ela era usada para iluminar. Uma casa sem luz era uma casa desesperada, era muito difícil ficar sem luz, mesmo que eles não tivessem o hábito de ir tantas horas adentro na escuridão, mas a luz era extremamente necessária, indispensável. Na verdade, uma casa sem luz no meio da noite era um sinal de extrema pobreza. Era um item tão básico e tão necessário
que só uma casa muito pobre, muito miserável, não tinha uma lâmpada acesa no meio da noite. As lâmpadas eram mantidas acesas ao longo da noite toda, e por isso que foi precisando melhorar o jeito dessa lâmpada, carregando mais óleo, porque isso sinalizava que tinha alguém dentro da casa. E quando as pessoas andassem pela cidade, ou viajantes que ousassem continuar a noite adentro viajando, eles passassem por um lugar e vissem que ali tinha uma luz, eles sabiam, ali tem alguém dormindo, ali tem a presença de alguém. E isso facilitava também até a orientação dos viajantes. Eles sabiam que aonde tinha luzes acesas, tinha ali uma cidade, como é para nós até hoje. Quando você está na estrada viajando e de longe você vê aquele horizonte de luzes numa cidade, você fala, ali tem uma cidade. É fácil de distinguir. Naquela época não era diferente. Onde havia pontos de luzes, era possível perceber então que existiam pessoas ali. Se o azeite acabava, era preciso colocar mais. E aí a luz ia se mantendo acesa. A luz, então, era algo extremamente necessário e dispensável para guiar, para iluminar, para orientar as pessoas, para que clareasse e fosse visível cada uma das coisas que eles precisavam fazer. O texto fala para a gente que nós somos luz. Nós somos luz. Mas você vai concordar comigo que você não consegue produzir luz sozinho. Na verdade, a gente não consegue nem sentir muito a necessidade de fazer isso, porque a gente mal conhece o que é o escuro de verdade. A gente luta, na verdade, para produzir escuro hoje em dia. Compra um blackout, põe na janela para conseguir fazer um quarto escuro, porque tudo é tão iluminado o tempo inteiro que a gente nem sabe o que é escuridão direito. E talvez a gente nem se dê conta da necessidade que a gente também tem diariamente da luz. Mas a gente não consegue produzir luz sozinho. A gente não consegue produzir luz de nós. Eu não sou o homem de ferro que posso aqui esticar minha mão e ela vai iluminar e você vai ver uma grande luz saindo da minha mão. Ou que eu tenho uma capacidade de emitir algum tipo de luz pelos meus olhos, pela minha boca, ou por qualquer parte do meu corpo que seja. Nem eu, nem nenhum de vocês, se você consegue, por favor, me conte depois do culto, como que faz isso. A gente não consegue emitir luz da gente mesmo. Qualquer luz que a gente possa produzir, ela é emprestada. Ela é emprestada, ela não vem de nós. E não é diferente. Embora o Senhor fale aqui que nós somos a luz do mundo, Ele não fala sem a consciência de que essa luz que nós somos não vem de nós mesmos. Não é porque nós somos iluminados por nós mesmos. Nós não somos pessoas iluminadas, seres iluminados. Mas a luz não simplesmente vem, mas é o próprio Deus. Ele é a luz. A primeira coisa que Ele cria, e Ele diz, haja luz. É Ele mesmo. Ele é a luz. A palavra de Deus fala para nós que no céu, no novo céu, nova terra, onde nós vamos morar depois que partirmos daqui dessa vida, lá não vai ter noite. Porque a luz de Deus brilha o tempo todo. Ele é a luz. E é a luz dele que brilha em nós. E que nós somos então capazes de refletir. Nós só podemos ser luz porque Cristo é luz. Quem não tem Cristo é apagado. É treva. É escuridão. E a primeira lição então que a gente encontra nesse texto é justamente essa. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo. Foi isso que nós ouvimos na música em que o conjunto de expressão de louvor cantou: Senhor, eu quero brilhar por Ti, onde o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. A luz de Deus é a luz que brilha por nós e brilha em nós. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo, porque Ele é a verdadeira luz. Ele é aquele que ilumina todas as coisas. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, lá em João 9:5, quando Ele cura um cego da sua cegueira, com lodo nos seus olhos, Ele abre os olhos desse cego para que ele veja a luz, para que ele veja Cristo, para que ele passe a enxergar, porque Jesus é a luz do mundo. E o texto fala para nós algo que parece muito óbvio, mas que é justamente para evidenciar essa característica daquele que reflete a luz de Cristo. Lá no versículo 14, logo que nós lemos no começo, diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Quando você vê uma cidade que foi construída no alto de uma montanha, de longe você enxerga ela e não dá para ignorar, não dá para fazer de conta que aquela cidade não está lá.
Quando a gente carrega a luz de Jesus, quando nós somos chamados para refletir a luz de Cristo, não é opcional. Aquele que tem a luz de Jesus está sempre brilhando a luz de Cristo. Não é algo que dá para esconder, fazer de conta que não. Se você é um seguidor de Jesus, ou se diz um seguidor de Jesus, e conseguiu esconder a sua luz, você fez o impossível. Lembra que eu disse no começo? A menor centelha de luz num lugar escuro pode ser notada, claramente notada. Aquele que tem Jesus, ele ilumina, ele produz luz, porque Jesus brilha nele, mesmo quando ele é meio apagadinho. Mesmo quando eu sou apagado por causa dos meus pecados, quando eu sou inclinado às trevas por causa da luz de Jesus, ele não permite que eu me apague. Ele não permite que você se apague. Ele sempre brilha em nós, porque Jesus não se apaga. O Espírito de Deus que habita em nós traz a luz de Cristo sobre nós. Uma cidade sobre a montanha não pode ser escondida. Um crente de verdade não consegue se esconder, porque a luz de Jesus brilha nele. E às vezes essa luz pode inclusive incomodar. Pode trazer algum tipo de perturbação às pessoas ao redor, porque talvez elas não estejam acostumadas a estar com o olho aberto no meio da claridade, de tão acostumadas que estão com a escuridão. A propriedade da luz é ser totalmente diferente das trevas. Totalmente diferente das trevas. Ela não compartilha de nada com as trevas. Onde tem luz, não tem treva. E onde a treva domina é porque falta a luz. Não dá para casar as duas coisas. Porque aquele que reflete de Cristo, aquele que possui Cristo, ele tem que ter luz dentro de si. Não tem espaço para a treva no coração do crente. Não tem espaço para o pecado, que é essa escuridão, essa obscuridade, que é o que tenta apagar a luz de Cristo em nós, que tenta competir com a luz de Cristo em nós. E se o nosso coração está ocupado por trevas do pecado, então nós precisamos correr para a luz de Jesus. Porque nós fomos chamados para refletir a luz de Jesus. Os verdadeiros crentes, então, devem viver como luzes nesse mundo, deve ter algo notório em nós, que denote essa luz, que demonstre essa luz que é distintivo, que é peculiar, que é próprio a respeito do nosso caráter, se nós somos verdadeiros cristãos. Não tem como não brilhar, não tem como esconder essa cidade em cima da montanha, não tem como ignorar essa cidade enorme construída sobre a montanha. Cristo é a montanha e Ele nos edifica sobre Ele mesmo. Cristo é essa grande rocha alta, incomparável, e Ele edifica as nossas vidas sobre Ele mesmo. E por isso é impossível que nós não passemos por um lugar, pela vida de alguém, sem que a luz de Cristo brilhe através de nós. Mas é verdade que às vezes a gente fala, sou de Jesus, amo Jesus, sou da igreja, e não tem luz nenhuma sendo refletida das nossas vidas. Só grande treva, só escuridão. E talvez o que falta em nós mesmo é Jesus. Não é boa vontade, não é simpatia, até porque isso não produz luz nenhuma. É verdade que às vezes a gente pode ouvir as pessoas dizendo, nossa, fulano é uma pessoa iluminada, porque é uma pessoa simpática, agradável, mas essa luz não é verdadeira. Luz de verdade só é produzida pela verdadeira fonte de toda luz, que é o Senhor Jesus. E nós podemos brilhar através da presença dele em nós, clamando, Senhor, enche o nosso coração da sua presença, para que nós possamos refletir da sua luz. Nós queremos brilhar por ti, mesmo quando tudo ao nosso redor estiver extremamente em trevas, apagado. E Ele dá para nós essa luz. Jesus é a chama. Eu quero que você volte na imagem daquela lâmpada antiga, acesa, que era abastecida com azeite, e que a chama ali na ponta queimava constantemente ao longo de toda a noite, enquanto aqueles da casa dormiam, e aquilo sinalizava que ali tinha uma presença de alguém, ali tinha vida, ali tinha pessoas. Jesus é essa chama que nunca se apaga. Jesus é quem dá a luz, Jesus é quem empresta para nós essa luz. O que Ele diz para nós é, coloque o azeite, busque a minha presença, se encha do Santo Espírito, busque uma vida de piedade, ore para que você possa refletir a luz de Cristo, abastecido pelo Senhor, você possa continuar refletindo a luz de Cristo. Cristo não precisa de nós para brilhar, Ele sempre vai brilhar. Mas quando Ele concede em nós a luz, Ele nos desafia
a sempre abastecer as nossas vidas com o óleo, com o azeite, que faz com que a luz de Cristo brilhe através de nós. Se a gente deseja então ser reconhecido como pertencente a Cristo, como povo de Deus, a gente jamais pode passar a nossa vida desocupado, pensando e vivendo como fazem os demais nesse mundo. A nossa vida precisa ser distinta, diferente, iluminada, porque não dá para esconder uma cidade acima da montanha. Quem tem Cristo brilha de fato. Não pode ser, não talvez será, mas é a luz do mundo, é o que Jesus diz. Vocês são a luz do mundo. Não é vocês serão, vocês talvez venham a ser. Alguns podem brilhar, mas vocês são a luz do mundo. Quem segue a Cristo brilha a luz de Cristo. A segunda lição, então, fica clara para nós, de que já que aqueles que têm Cristo, que são chamados para brilhar a luz de Cristo, não podem esconder a sua luz, isso nos leva a uma constatação um pouco óbvia, mas necessária, que a luz é para ser vista. A segunda lição que a gente vê através desse texto é que a luz é para ser vista, é para ser notada, ela é para ser enxergada em qualquer circunstância. Se você está num dia claro, mesmo com os olhos fechados, você consegue perceber que aquele ambiente está iluminado, não é verdade? Porque a luz a gente não consegue ignorar. Se você ficar com o olho fechado, todo mundo fechar o olho agora e eu falar, apaga a luz, você vai perceber quando a luz apagou. Porque mesmo com os olhos fechados, com as pálpebras tapando os nossos olhos, a gente consegue perceber a variação da luz. A luz é para ser vista, ela é para ser percebida. As casas que eram iluminadas, como eu disse antes, elas serviam para dar ponto de referência para quem passava pela estrada, para não confundir os viajantes, para não desorientar aqueles que passavam, mas para ficar claro onde estavam os obstáculos. A luz é para ser vista. Então, se a gente tem a presença de Deus, as pessoas precisam notar em nós algo de diferente. Elas precisam perceber que há essa luz brilhando dentro de nós e a gente precisa evidenciar, as nossas atitudes precisam evidenciar a presença de Jesus em nós. A nossa vida precisa ser diferente de tal forma que essa luz fique constantemente piscando em nós e no rosto das pessoas, né? Ou nem piscando, mas acesa mesmo, como um grande farol que ilumina distâncias, porque a nossa vida é toda diferente. Se a gente tem o Espírito, então deve ter fruto do Espírito em nós. Essa é a luz. Talvez fique um pouco subjetivo demais eu ficar falando que a gente deve brilhar, brilhar e brilhar, mas é o fruto do Espírito, e se você não sabe qual é, olha lá Gálatas capítulo 5 e vai mostrar para você qual é o fruto do Espírito. A gente demonstra a luz de Cristo em nós quando nós temos uma vida de piedade, de obediência, de retidão, de santidade diante do Senhor, de pureza no pensar, no falar, no agir, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na maneira como a gente trabalha. A luz precisa ser vista pelos outros através das nossas ações. A luz precisa ser evidenciada através da forma como a gente pensa e enxerga o mundo, como a gente reage às situações ao nosso redor, como a gente trata os apelos que a nossa sociedade tem. A luz é para ser vista porque o cristianismo verdadeiro envolve algo mais do que ser envolvido. Envolve algo mais do que ser pertencente a uma igreja. É mais do que ser simplesmente parte de uma instituição. É mais do que ter passado por um batismo, profissão de fé. Mas é ter, de fato, evidenciado todos os dias na sua vida uma presença extraordinária que transforma o seu viver e faz com que você não faça aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer. Que faz com que você siga aquilo que é a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Que faz com que você rompa com as necessidades carnais e os prazeres pessoais para viver uma vida de sacrifício, de entrega e de amor ao Senhor. Um amor obediente e grato ao Deus que é luz e que ilumina o nosso coração. Seja de fato alguém que carrega a luz de Cristo, alguém que evidentemente carrega a luz de Cristo, porque a luz é para ser vista. Não se envergonhe de dizer que você é alguém de Jesus, não se esconda atrás da vergonha, da timidez, do medo de não ser aceito, recebido, ou de parecer muito caxias, muito certinho, de ser criticado, de ser rejeitado. A luz é para ser vista.
Não se cale, fale, mostre, haja conforme aquele que tem e recebeu a luz de Deus. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo. E essa luz precisa ser vista, ela precisa ser evidente nas nossas vidas. Se nós nos consideramos salvos, devemos ousar ser diferentes, singulares da humanidade em geral. A gente precisa andar radicalmente diferente do mundo ao nosso redor. A terceira lição que nós vemos aqui, nesse texto, que mostra para nós a respeito da luz, é que a luz também é guia. Ela serve para conduzir os passos, para orientar, para iluminar caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, é que diz o Salmo 119, 105. O Senhor é a luz e pela sua palavra Ele guia a nossa jornada. E de fato, uma luz serve para orientar a gente nos lugares. Imagina que você está num lugar, andando pela noite, na rua, e a luz acaba. O que você sente? Medo? Preocupação? Às vezes passando por uma rua iluminada, mesmo vendo lá na frente que tem outra que já está com a luz acesa, a gente já fica preocupado, amedrontado. A luz serve para guiar, para tirar esse medo, para tirar da gente esse receio de estar caminhando num lugar perigoso. Seja com medo do caminho em si, de torcer o pé, de tropeçar, de trombar em alguma árvore, alguma coisa, ou seja, pelo receio mesmo de ser assaltado, abordado, molestado, de sofrer algum tipo de violência. A luz guia, ilumina o caminho para nos guiar. Recentemente eu estava viajando com os meus pais e a gente teve que sair muito à noite. A gente foi para o interior de São Paulo acompanhar o velório de uma família, de um amigo da família, e nós saímos assim que foi possível e nós saímos para viajar à noite. E o trecho que a gente pegou logo no começo da estrada, meus pais moram em Palmeira, pertinho de Ponta Grossa, e no trecho entre Palmeira e Ponta Grossa a estrada é muito ruim, muito esburacada, sem acostamento. Quem já passou por lá sabe como é difícil a estrada, e eles mexem e continua ruim. E no meio do caminho, a gente só sentiu o baque de um grande buraco que o pneu passou por cima. E aí o pneu começou a fazer barulho. Estava de noite e começou a chuviscar. Não tinha acostamento e a gente foi na fé, foi seguindo. E o barulhinho não dava para ignorar. Quando a gente viu a primeira oportunidade que dava para encostar, ainda no mato mesmo, não era de fato um acostamento, paramos e olhamos. E que difícil é, no meio da estrada, sem um poste, com a luzinha do celular, ficar tentando enxergar o que aconteceu de verdade. A gente viu que tinha alguma avaria e seguimos o caminho. Não, vai dar tudo certo, vamos chegar pelo menos em Ponta Grossa. E quando a gente chegou lá, na verdade, o pneu já estava no chão. A gente estava andando no aro. A gente estava andando na roda. Na escuridão, a gente não percebe o perigo que a gente passa. Sem luz, a gente fica mal conduzido, mal orientado ou desorientado. Sem luz, a gente não sabe que perigo está rondando a gente. E às vezes a gente até acredita que dá para seguir um pouquinho mais. E que grande risco a gente correu, não é verdade? Que grande risco. Graças a Deus que guardou tudo e deu tudo certo. Mas é assim que a gente fica quando a gente não tem a luz de Cristo. Mas quando a gente tem, a gente é guiado, conduzido. E quando nós temos a luz, somos luz, a gente guia outras pessoas também. A nossa vida serve para conduzir outras pessoas. Quantos cristãos que entram em relacionamentos e facilmente são apagados pela escuridão das outras pessoas? Uma luz tão fraca que qualquer sopro leva embora a chama de Jesus. Mas, ao contrário disso, a chama de Cristo é forte, ela é poderosa, ela não se apaga. E se nós estivermos então alimentados de Cristo, cheios do óleo, cheios da presença de Deus, do Espírito Santo, a luz de Deus vai brilhar de tal forma que os nossos relacionamentos não serão guiados pelos outros, mas por nós e por Cristo que está em nós. Nós é que vamos ditar o padrão das nossas relações, nós é que vamos iluminar os lugares onde nós estamos. Nós que seremos os porta-vozes da verdade no lugar onde as pessoas estão falando mentiras. Nós é que seremos aqueles que vão guiar os filhos pela luz dentro das nossas casas. Nós que vamos ser aqueles que vamos levar a verdade de Deus para o nosso trabalho, iluminando os lugares onde nós estamos trabalhando, com a verdade, com a competência, com o compromisso, com a diligência, com um bom trabalho, sendo um bom funcionário. Nós é que somos luz dentro da igreja, nos dispondo a servir,
a abençoar, a ensinar novos convertidos, os mais jovens, ou mesmo outros experientes, a continuarem caminhando com Jesus, a continuarem enxergando o caminho iluminado que a palavra de Deus ilumina para nós, com a verdade eterna que vem de Cristo Jesus. O cristão que é guia, que é luz, ele ilumina, ele promove atitudes iluminadas, ele compartilha a sabedoria de Deus com o mundo e transforma os lugares onde ele está, porque ele conduz as pessoas para aquilo que é o certo. Ele não é camaleão, ele não usa da luz para poder identificar o que está ao seu redor e se misturar com o seu redor. Mas ele é diferente mesmo. Ele fica evidente no meio da escuridão, porque ele ilumina, porque ele não combina com a luz, com a escuridão, perdão. Ele não combina com aquilo que está ao seu redor, porque ele tem luz sempre. E ele faz questão de brilhar, e brilhar, e brilhar sem parar. Ele não tem receio de demonstrar a luz de Cristo e de guiar as pessoas. É verdade que isso não é tão simples, que isso não é tão fácil assim, porque nem todo mundo quer ser guiado pela luz. As pessoas muitas vezes amam a escuridão, porque lá elas podem se esconder também. Lá aquilo que há de mal nelas é escondido. E a luz de Deus em nós incomoda o olhar de outras pessoas. Mas isso não é motivo para a gente parar. Nós vamos continuar brilhando pelo Senhor Jesus. A última lição que nós temos nesse texto é que a luz é sinal também de advertência. Revisando aqui, então, nós somos chamados para refletir a luz de Cristo. A luz é para ser vista. A luz é para guiar o caminho das pessoas. E a última lição é que a luz é sinal de advertência. Só voltando para o texto aqui, para a gente não se perder do texto, o versículo 15 diz que ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. E é por isso que nós precisamos ser vistos e guiar as pessoas. A luz é sinal de advertência, porque a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que nós fazemos e eles possam glorificar o nosso Pai que está no céu, que é o que diz o versículo 16, o último versículo que a gente leu. Pense num semáforo, ele é feito de luzes coloridas que nos indicam alguma informação. Pense em luzes de segurança, como luzes de emergência que você vê aí nas laterais, que se acontece alguma coisa, elas vão avisar para a gente onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. Pense nas luzes que você tem em um ônibus, em um avião, onde você consegue observar o caminho e não sai trombando em tudo quando as luzes principais estão apagadas. Pense nas luzes de um farol de um carro que demonstram se esse carro vai virar para a direita, para a esquerda, se ele está freando, se ele vai dar ré. Se ele está andando na estrada, então ela ilumina e demonstra a posição desse carro. Elas nos dão sinais, advertências daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas também tem luzes de perigo. A gente tem aqui perto da igreja a linha do trem, e quando está chegando o trem, começa a piscar uma luz ali, que nos mostra que ali pode ter alguma coisa perigosa e a gente deve prestar bastante atenção. A luz de Cristo, ela serve de grande alerta, de grande sinal, de advertência, para que aqueles que estão nas trevas saibam que é tempo de correr para a luz e só tem uma fonte luminosa em todo o mundo, em toda a existência, em todo o universo, que é Cristo. Nós devemos alertar as pessoas, lançando sobre elas luz naquilo que tem de errado na vida delas, a luz da palavra, proclamando o evangelho para que elas possam enxergar a luz e, vendo a luz, possam seguir em direção a Cristo. Nós precisamos evidenciar o evangelho não simplesmente com as nossas atitudes, e essa é a única crítica que eu tenho à letra dessa música, que eu acho lindíssima, mas ele diz assim, faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. É verdade, a gente pode sim ter atitudes, mas a gente precisa falar com as palavras também. Nós precisamos gritar o evangelho, proclamar o evangelho, escancarar o evangelho nas nossas atitudes e no nosso discurso, na nossa palavra. A gente precisa advertir as pessoas com palavras iluminadas pela luz de Cristo, para que elas possam conhecer de fato quem Cristo é e possam também sair da escuridão e provar de uma vida de luz. Eu e você somos luzes de advertência na vida das pessoas. As pessoas devem olhar para nós e pensar, opa, tem algo aqui que precisa ser observado. Eu preciso mudar de rumo. Tem algo aqui que está acontecendo.
Nós precisamos ser uma indicação clara para as pessoas da glória de Deus, das boas obras que Deus tem separado para os homens, para que eles possam glorificar a Deus Pai, pela luz que tem em nós. Nós precisamos ser luz e proclamar luz. Jesus fazia o bem, mas ele proclamava a luz também. O pecado, a escuridão, perdição, desorientação eterna, cegueira espiritual, obscuridade, mas Cristo é luz e nós devemos ser essa luz que alerta constantemente as pessoas. Venha para Cristo, siga Cristo, ame a Jesus, porque esse é o único caminho iluminado que dá para seguir, que é possível seguir. É nele que nós encontramos verdadeiro propósito, é nele que nós encontramos verdadeira vida. É pela luz de Cristo em nós que cada pessoa tem oportunidade de ouvir o único caminho de salvação. É pela luz de Cristo em nós e pelas nossas palavras iluminadas que as pessoas são guiadas, que a luz de Cristo é vista e que nós podemos brilhar verdadeiramente sobre a vida das pessoas e levar transformação. Eu quero encerrar a palavra da noite lembrando então as nossas 4 lições. Somos chamados para refletir a luz de Cristo. A luz é para ser vista. A luz é para guiar a vida das pessoas e a luz é um grande sinal de advertência que nos lembra da necessidade da proclamação do Evangelho. Eu encerro com Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16, que diz: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando na palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que nós possamos brilhar, que nós possamos refletir a luz de Cristo, que nós não fiquemos escondidos, mas possamos guiar, abençoar a vida das pessoas e proclamar o caminho iluminado de Cristo, de salvação, que só Cristo pode nos oferecer. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore comigo, clamando ao Senhor que te dê oportunidades de ser luz, para que você seja realmente luz, para que Ele tire toda a vergonha e timidez, para que você não venha se esconder, mas ser uma cidade edificada no alto do monte. Senhor Deus, como a canção que a gente ouviu diz, às vezes parece que ser um cristão é muito difícil, porque tudo ao nosso redor é escuro demais. Mas a gente precisa ser lembrado que não é a nossa luz que vai fazer a diferença, mas é a luz de Deus em nós. E é por isso que nós recorremos a Ti, clamamos a Ti para que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine nosso coração, ilumine a nossa vida, ó Pai, expondo os nossos pecados para que nós possamos vê-los e correr para Ti, para receber a correção e o perdão. E uma vez iluminados por Ti, tenhamos a luz em nós, vivendo em nós, e possamos refletir dessa luz na vida das pessoas, para que nós possamos servir de referência e as pessoas possam ver que somos diferentes por causa dessa luz em nós. E elas possam ser guiadas pelos caminhos retos pela nossa vida. A gente possa ser exemplo, orientação, modelo para a vida das pessoas, chamando as pessoas para nos imitar, assim como somos imitadores de Cristo. E que essa luz, ó Pai querido, em nós sirva de grande advertência, alerta, que nós possamos proclamar às pessoas a respeito da urgência de seguir a luz verdadeira, a luz de Cristo, que não é uma luz produzida por mãos humanas que o interruptor pode apagar, não é uma luz de uma lanterna que precisa de uma pilha sendo trocada constantemente, não é a luz de um aparelho celular que, se não carregar a bateria, a gente não consegue usar, mas a luz de Cristo brilha eternamente e ela não varia, ela não é como uma chama de uma vela que faz uma sombra variável porque a sua chama fica mais forte ou mais fraca. Mas é uma luz plena, forte, que transforma toda a noite em dia, que clareia todas as coisas. Pai, nós carecemos da Tua luz nas nossas vidas, carecemos de viver vidas iluminadas. Por isso, Pai, clareia nas áreas escuras do nosso coração. Clareia, Senhor, nas áreas escuras da nossa vida. E nos usa, Senhor, para clarear os lugares escuros ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Nos usa, ó Pai querido, para sermos instrumentos de transformação, para iluminar todo e qualquer lugar que nós formos.
Desafia a tua igreja, Pai querido, para ser luz na cidade. Luzeiro forte, aceso e constantemente iluminando a vida dessa cidade, de cada cidade onde a tua igreja está espalhada, Pai. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes parece que a gente quer se esconder no meio da escuridão, correr para o meio daquilo que é treva, daquilo que é nebuloso, quando o Senhor nos chama para a luz. E como é bom estar na luz, como é bom viver seguro na luz em Cristo Jesus. Nos ajuda, a Deus, nos fortalece, nos guia. Seja luz em nós todos os dias. Clamamos em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a luz do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.